Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos e agora eu vou te mostrar todas as informações adicionais do anime, que às vezes passa muito rápido e a gente não consegue acompanhar. A primeira é essa aqui, do corpo dos titãs, que fala que eles variam significativamente. Todos os titãs têm um ponto fraco na nuca, e nessa imagem nós conseguimos ver o cérebro e o sistema nervoso central. É ali por onde passam todas as informações. Apesar do ponto fraco ser na nuca dos titãs, e eles terem um tipo de sistema nervoso central, é necessário cortar profundamente. Um corte superficial não vai eliminar o titã. Qualquer outra parte do corpo dele que for removida pode ser regenerada, mas essa não. E do momento que o titã é profundamente cortado na nuca, ele todo começa a se evaporar, pois ele perde a sua capacidade de regeneração. E isso faz com que o corpo dos titãs vire fumaça. O interessante é que o corte tem que ser profundo o suficiente para ser do mesmo tamanho de uma medula espinhal. Ou seja, se você medir o tamanho da medula espinhal da pessoa que se transformou em titã, é exatamente esse tamanho em profundidade que você precisa cortar para eliminar o titã. A medida começa da pele do titã para o centro da sua nuca, e não de cima para baixo como a espinha realmente é. É só o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo tamanho da coluna é o mesmo tamanho da profundidade. Como existem titãs muito pequenos, essa regra não se aplica a eles, já que um corte profundo poderia arrancar tudo de uma vez. E como nos titãs de 3 metros, está praticamente tudo exposto, então não é necessário um corte tão profundo. Já nos titãs puros gigantescos, aí sim é preciso dessa medida. A próxima imagem detalha um pouco mais dos equipamentos. Esse caso especial é um dos únicos dispositivos produzidos pela humanidade em séculos que não foi produzido para lutar contra os titãs. Esse dispositivo foi produzido para lutar contra humanos, e ele se combina perfeitamente ao equipamento de manobras 3D, fazendo assim combatentes anti-humanos que têm movimentos no ar extremamente rápidos e assertivos. Cada arma pode dar até 6 tiros sem precisar recarregar, e o seu tiro salta várias esferas que causam um dano enorme. O problema aqui é exatamente como uma escopeta. A longas distâncias esse tiro tende a não ser muito assertivo, já que a munição se dissipa, e quanto mais longe do alvo, mais difícil é de se acertar. Mas um tiro desse a queima-roupa pode ser um estrago fatal. Ao ligar essa arma no equipamento de manobras 3D, é possível conectar o disparo dela com o lançamento dos ganchos, fazendo com que a própria arma use o gás para lançar os ganchos e assim se controlar. O equipamento de manobras 3D sempre foi famoso por lançar ganchos da cintura do seu usuário, deixando as mãos livres para o uso das espadas. Só que com essa arma, eles não lançam os ganchos da cintura, e sim da própria mão. E isso faz com que a mobilidade fique um pouco mais simplificada. À medida que essas imagens vão passando, a gente vai vendo os acontecimentos que foram revelados para a humanidade. Pelo menos para os nossos protagonistas, as pessoas principais da história. E essa imagem mostra exatamente isso. Os titãs inteligentes explicados, finalmente entendidos pelo povo de dentro das muralhas. E à medida que o vídeo vai passando, eu vou explicando as coisas, você lembra de se inscrever no canal e deixar aqui o seu like. Esse canal informativo e que te ajuda tanto, precisa da sua inscrição. Se você já é inscrito, compartilha em um grupo de WhatsApp. Aqui nós temos em ordem o Titã Colossal, o Titã Blindado, a Titã Fêmea, o Titã Bestial, o Titã de Ataque e no centro um Titã Puro. Ali embaixo tem também o Titã Mandíbula. As informações que foram reveladas até aqui falam o seguinte: quando um titã puro consome um titã inteligente, ele recebe a sua inteligência e os seus poderes. Ainda não está claro para o povo de dentro das muralhas que o que ele recebe é o titã primordial e que a pessoa continua com as mesmas memórias, apesar de ficarem um pouco desorganizadas. Todas as pessoas, quando recebem titãs novos ou se tornam titãs puros e devoram um titã, ficam com algum probleminha de memória. Então aqui o povo já sabe que se um titã puro devorar um portador de titã, ele também vai se tornar o portador daquele titã. A próxima imagem é a chancelaria. Esse é o Supremo Tribunal Federal de Attack on Titan. Esse STF aqui é um pouco diferente. Ele é descrito como uma organização que unifica e supervisiona vários órgãos públicos de administração. Ele também é responsável pela justiça e pelos militares. Sendo assim, ele é uma força de atuação que está entre a vontade do rei e o povo. E apesar de ter uma gigantesca autoridade, o controle dessa organização está sempre em disputa.
Porque quem tem o controle daqui, tem o controle de tudo. E essa é a única organização que pode falar tão alto, ou às vezes até mais alto do que o rei, passando pela própria vontade real. Capela Subterrânea. Quando Karl Fritz decidiu ir para dentro das muralhas e criar toda a sua organização, ele também fez uma caverna subterrânea. Aqui ele construiu tudo muito bem feito com o poder dos titãs, e ele usou o cristal de endurecimento. Aqui ele fez uma caverna enorme, quilométrica, e ela fica abaixo de uma capela. Esse local secreto e gigantesco era usado para o ritual de transferência de Titã. Sendo assim, o Karl Fritz apagou a memória das pessoas e ninguém poderia saber que ele ia passar o Titã adiante. Como muito rapidamente ele teria que passar o Titã adiante, as pessoas achariam muito estranho ter um gigante dentro das muralhas e seria inaceitável ver o rei atual sendo devorado. Por isso era necessário fazer tudo isso em segredo. Attack on Titan é uma grande lição de que as coisas feitas no segredo e na mentira não dão certo. Talvez essa seja a mensagem central de Attack on Titan. Descobriremos um dia. A família real foi dona desse local por muito tempo. E a Caverna de Cristais derreteu completamente quando o Eren Yeager ativou o estrondo. Eu sei disso porque foi dito que quando o Eren ativou o estrondo, todo o endurecimento de Titã que existia no mundo foi desfeito. Não só as muralhas, mas o cristal da N e tudo mais que existia. Inclusive essa centenária caverna que desabou completamente. A próxima imagem é o rugido. Alguns titãs têm o poder de simplesmente fazer algo com o seu próprio grito. A voz é algo muito importante para os titãs. E entre esses rugidos mais especiais está o do Zeke, que usando o seu titã bestial, consegue fazer com que as pessoas que receberam ou tiveram qualquer tipo de contato com o seu líquido espinhal se tornem titãs puros, anormais e obedientes. Para se ter ideia de como isso aconteceu, vamos relembrar. Alguns soldados de Marley pegaram um pouco do líquido espinhal do Zeke e transformaram em gás. Eles foram até a Ilha Parades e soltaram na Vila do Cone, e as pessoas acabaram respirando esse gás. Após isso, o Zeke deu o seu grito e transformou todas as pessoas da Vila do Cone em titãs. Uma curiosidade é que a mãe do Cone ficou deitada na casa dela sem conseguir se levantar, e o pai do Cone tentou devorar a Sasha. Foi contra ele que ela lutou e espetou uma flecha no seu olho. Esse é o pai do Cone. Outro titã que tem poder na sua voz é a titã fêmea. Apesar do seu poder não ser tão complexo quanto o do Zeke, ela consegue dar um grito e chamar titãs na sua direção. E assim ela atrai, quase que magicamente, os titãs para devorá-la. Isso não parece um poder muito útil, mas a N soube como usá-lo com maestria, já que enquanto os titãs atacavam a titã fêmea, ela saiu voando com um equipamento de manobras 3D, e eles a ignoraram. Aproveitando a fumaça, ela desapareceu em fuga. O próximo e o último poder dos gritos está no Titã Fundador, capaz de usar a sua voz para fazer várias coisas. Entre elas, controlar os titãs puros, remover o poder dos titãs principais, alterar as memórias do povo eldiano e basicamente tudo isso é feito a partir de rugidos. Assim como o poder que muito tempo foi conhecido como a Coordenada. A capacidade de falar com todos os eldianos dentro das suas mentes ao mesmo tempo. Todos eles escutam a voz do Titã Fundador. Na próxima imagem temos a seringa, e nós vimos ela algumas vezes. A vez principal que nós vimos essa seringa foi na mão do Roger Ace, porque ele tinha uma muito bem guardada e ela seria usada para aplicar o líquido de Titã na Historia e fazê-la devorar o Eren. Mas ela quebrou a seringa no meio do caminho. Essas seringas são desenvolvidas exatamente para esse fim, e são de um uso único. Ali dentro é colocado o líquido de Titã, e ele só pode ficar ali dentro porque é de vidro e não tem contato com o ar. Existe algo muito importante de se perceber no líquido de Titã. Já que ele não pode entrar em contato com o ar, ele se torna vapor na hora. Então se ele estiver num recipiente de vidro, como a seringa, ele não vai evaporar. E quando o Roger Ace encostou a sua língua no líquido de Titã que estava derramado no chão, o líquido já estava evaporando e gerou aquela transformação bizarra. O próximo item é o endurecimento de Titã, a habilidade usada principalmente pelo Titã blindado. Ele é o que mais tem endurecimento e ficou conhecido como o portador do endurecimento de Titã. Na verdade, existem vários níveis de endurecimento de Titã e eu fiz um vídeo aqui no canal explicando cada um deles. Para ver, clica aqui no card, eu detalhei todos eles lá.
A próxima é o Titã do Roger Reis, um titã tão estranho que ganhou até mesmo um quadro aqui. Nenhum outro titã puro ganhou um quadro próprio, só esse. Como nós já falamos, o Roger Reis estava lambendo o chão e de repente ele se transformou nesse ser bizarro, grande o suficiente para sair da caverna de cristal com a própria força. Saiu desmoronando tudo. Muita gente pode não ter notado, mas esse titã puro é muito mais forte do que a maioria dos titãs originais. E eu tô falando isso sem exagero. Um único titã colossal não é capaz de destruir a floresta na capacidade que o titã dele fazia apenas andando. Atrás do Roger Reis ficava um caminho de destruição e incêndios. Lembra que quando o titã colossal solta fumaça ele reduz a sua carne? O Roger Reis ficou desde a parte da manhã até a noite soltando fumaça descontroladamente e sua carne não reduziu. Uma capacidade de regeneração bizarra, um tamanho absurdo. E se esse titã puro tivesse membros fortes e conseguisse se mover corretamente, ele seria mais forte do que todos os titãs. Claro que ele não conseguiria bater de frente com o titã fundador, mas ele seria mais forte fisicamente do que todos eles. O próximo quadro é da família Ackerman. Os Ackermans foram levados para dentro das muralhas para servir de guardas reais. A sua mente não pode ser alterada por um detalhe muito simples. Eles não são eldianos puros. Os primeiros Ackermans eram experimentos científicos, onde eles aplicavam líquido de titã em pessoas que não eram Ackermans e essas pessoas desenvolveram forças semelhantes aos dos titãs, mantendo a forma humana. Apesar de terem desenvolvido essa força, eles não sofrem o controle do titã fundador, e assim não é possível alterar as memórias deles e nem retirar os seus poderes. Mas os Ackermans ficaram muito tempo dentro das muralhas, e com certeza eles se misturaram com os eldianos. Então é possível afirmar que os Ackermans atuais são híbridos entre eldianos e Ackermans puros. E é muito fácil de ver isso a qualquer momento. É só olhar para Mikasa nos caminhos. Uma Ackerman pura jamais seria chamada nos caminhos pelo Eren. Afinal, ela não tinha nada de eldiana. Mas como ela era uma mistura de eldiano e Ackerman, ela conseguiu acessar os caminhos e ouvir a voz do titã fundador, do Eren. A próxima imagem é o Carrasco. Essa é uma armadilha feita com a ajuda do endurecimento de titã. E o seu funcionamento é muito simples. Ela funciona com o tombamento de peso, ou seja, quando um peso desce, o outro sobe, e vice-versa. Então foi montada uma armadilha, exatamente como uma ratoeira. Quando o titã puro se aproxima da muralha, eles medem mais ou menos a altura do titã para posicionar o peso da forma correta. E quando eles já estão posicionados, eles lançam o peso e desce uma grande clava, que acerta diretamente na nuca do titã, esmagando aquela região e fazendo ele virar fumaça. Ou seja, aqui descobrimos uma informação muito importante. Não é necessário somente cortar. Se você esmagar com a força bruta, o titã também vira fumaça. E assim, usando essa ferramenta, dia e noite, eles conseguiram eliminar muitos, incontáveis titãs. A próxima imagem é a carne. Após a queda da Muralha Maria, houve uma diminuição dramática na produção de alimentos. O gado, em particular, sofreu devido à necessidade de terras abundantes. Como resultado, a carne se tornou cara e as ocasiões para comê-la são escassas. A grande maioria do gado era criado na gigantesca Muralha Maria, a muralha mais externa. Depois que ela foi invadida pelos titãs, o gado ficou lá e as pessoas se apertaram dentro das muralhas. Como mal cabia gente, não cabiam vacas, então eles tiveram que escolher o que fazer. A próxima imagem é uma redundância, já que aqui eles chamam isso de minério brilhante. Se você já se perguntou como que as lanternas deles funcionavam, não era nem fogo e nem pilha. Era cristal de titã. O mesmo cristal que o Roger Reis usou para construir a muralha lá de transferência de titã é usado dentro dessas latas para iluminar o caminho. E elas geram muita luz. Luz suficiente para iluminar um caminho inteiro à noite. A próxima imagem mostra as lanças trovão, que foi uma verdadeira revolução nas invenções da Ilha Parades. Eles conseguiram criar uma tecnologia nova, muito poderosa, e essa arma foi desenvolvida para combater a forte defesa do titã encouraçado. Ela não é muito fácil de usar e muito complexa de carregar. Isso é um verdadeiro lança-mísseis, e os soldados levam tudo isso dentro do equipamento de manobras 3D, carregando o peso brutal da lança-trovão, mais o peso do seu corpo, sem contar com o peso do próprio equipamento 3D que já é muito grande. Sendo assim, apenas os Ackermans conseguem levar muitas lanças-trovão, já que é extremamente pesado.
O equipamento de manobras 3D e umas 6 lanças-trovão, nós estamos falando de cerca de 200 quilos a mais. Aqui nós vemos pela primeira vez o líquido escuro, e isso nada mais é do que café. Enquanto o Ryder se escondia dentro da muralha, esperando um ataque surpresa, o Armin e os outros estavam vasculhando o lugar. Então o Armin encontrou algumas panelas, uma fogueira recém-apagada e uma xícara quente. Dentro dessa xícara tinha um líquido preto que ele nunca tinha visto na vida antes. E isso era café. Eles tinham feito um café rapidinho antes da batalha para ficarem pilhados para o combate. E ele encontrou também uma coisa de moer o café, um moedor manual portátil. Ele não entendeu o que é isso porque a Ilha Parades nunca cultivou café. E isso foi levado como um artigo do mundo exterior. Aqui nós vemos a explicação do vapor do Titã Colossal, explicando como ele solta ar quente e como isso reduz a sua própria carne. A próxima imagem é do mundo lá fora. Dizem que um mundo, além dos nossos sonhos mais loucos, se estende lá fora, além das muralhas. Possui águas ardentes, terras de gelo, campos de neve arenosos e um lago de água salgada chamado mar. Essa é a descrição que havia no livro dos pais do Armin, dizendo como era o maravilhoso mundo fora das muralhas. Nesse quadro temos as condições de injeção. O líquido espinhal não serve apenas para transformar em titã puro, mas também permite o renascimento de alguém gravemente ferido ou quase em situação de morte. Se essa pessoa ainda estiver viva e receber uma quantidade de líquido de titã, ela vai se tornar um titã puro e todas as suas feridas serão regeneradas. Próxima imagem, chave do porão. Essa chave simboliza muito. Ela simboliza principalmente o conhecimento. E foi com ela que o Grisha guardou seus maiores segredos dentro do porão. Na verdade, essa não é a chave do porão, e sim da gaveta. Uma gaveta que tinha fundo falso e tudo mais. E ali, o Grisha guardava o segredo de que o povo fora das muralhas odiava Parades. Um segredo que ele nunca teve coragem de contar pessoalmente. Aqui tem a humanidade fora das muralhas. Está escrito: embora os humanos que vivem fora dos muros não pareçam diferentes de nós e falem a mesma língua, sua civilização parece muito mais avançada do que a nossa. No entanto, eles nos veem como uma raça de demônios que cometeram terríveis pecados. Esse texto mostra a verdadeira situação em que a Ilha Parades se encontrava quando descobriram a humanidade lá fora. Apesar de falarem a mesma língua, o povo das muralhas tem um sotaque muito forte e pode ser detectado por qualquer pessoa que não viva lá. A penúltima imagem fala sobre os 9 titãs, e essa imagem mostra todos eles se curvando ao poder do titã fundador. No centro está a poderosa Ymir com a sua trombeta, simbolizando o rugido do titã fundador, e de cada um deles, prostrados, está saindo a fumaça que liga eles pelos caminhos à vontade de Ymir. Essa imagem mostra uma representação gigantesca de tudo o que aconteceu em todas as eras. Uma estrela de 8 pontas no fundo e a lenda de que o poder dos titãs veio de algo que supera a compreensão humana. A última imagem é a intenção para o futuro, e ela diz o seguinte: é evidente que o mundo nos vê como uma raça de demônios. As pessoas do nosso mundo desejam erradicar-nos. Nós somos os súditos de Ymir. Contudo, não devemos simplesmente esperar que o nosso extermínio aconteça. Enquanto vivemos, devemos nos esforçar para garantir a nossa sobrevivência e sempre tentar prevalecer. No entanto, uma demonstração de poder é suficiente para assustar o mundo. Nosso único método de fazê-lo? Não há outra opção senão ostentar o próprio poder que possuímos, o poder dos titãs. O que faz o mundo acreditar que nós somos demônios? Pedir que todos nós possamos sentar na mesma mesa e conversar é pedir demais? Eu quero acreditar que isso é possível, mesmo que pareça uma visão idealista. Acredito que encontrar uma maneira melhor é o meu dever e, portanto, nunca deixo de pensar nisso. Uma curiosidade muito interessante para você que está acompanhando essa série de vídeos é que essas são as anotações do Armin. Tudo é escrito no próprio ângulo de vista dele. E se você pega o episódio dessa imagem, você vai ver que ela se remete exatamente às experiências que o Armin viveu. É o Armin que explica a situação para nós. E ele é o narrador de muitos episódios. Se você não tinha se ligado nisso ainda, deixa aqui nos comentários. Eu também demorei um pouquinho para ver isso. Esse é o canal Anime no Kokoro e você deve se inscrever para ver os novos vídeos dessa sequência.